exatamente a questão do conceito, né, ou da definição do conceito de direito, né, o conceito de direito como um conjunto de regras que é imposto à sociedade. Então, a administração pública, ela se pauta exatamente pela aplicação das normas de direito público, ou seja, aquele direito que diz o que tem que fazer, que diz quando não deve fazer. Então, a administração pública, a grosso modo, quem trabalha na administração pública, o agente público, por exemplo, ele não pode fazer o que ele bem entende, ele não pode fazer o que ele quer, né? Ele não tem, em outras palavras, ele não tem vontade, a vontade própria não existe, né? A vontade do agente público é a vontade da lei. Então, a lei é que determina o que ele tem que fazer ou determina o que ele não deve fazer. Então, a ideia central de mentalização, primeira, exatamente a questão do direito. Então, o direito nada mais é do que um conjunto de regras imposto à sociedade pela sociedade, e quando essas regras elas têm aí o intuito de direito público, ou seja, aquele direito dura lex sed lex, deve ser observado aí pela administração pública. Então, não existe aí, poucas são as oportunidades que a administração pública poderá basear-se em normas de direito privado. Logicamente que tem, né? Ontem nós vimos na nossa aula que a administração pública ela pode praticar atos da administração, né? Enquanto ela pratica atos administrativos, e aí nós estabelecemos a diferença de atos da administração com atos administrativos, sendo esses atos administrativos, para termos um sentido verticalizados, não é verdade? Então, a relação do ato administrativo em relação ao administrado, em relação ao particular, ele é vertical, ou seja, de cima para baixo. A administração fica lá em cima, a administração pública dentro de cada esfera, logicamente, conforme prescreve o artigo 18 da Constituição Federal, fica lá em cima e o administrado fica aqui embaixo, né? O contratado fica aqui embaixo. Então, essa relação, enquanto ato administrativo, ela é verticalizada. Já no ato da administração, aí ela é horizontal, ou seja, existe uma paridade, uma igualdade de partes, né? E isso se vê quando a administração na verdade, ato da administração influência aí do direito privado, né? Por exemplo, vimos ontem um contrato de compra e venda, por exemplo, do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, é um contrato de paridade. Ali a administração pública está realizando um ato de gestão, não é um ato de império. Então, sendo um ato de gestão, existe uma paridade, uma igualdade entre as partes. Então, se dá no sentido horizontal, que é um ato da administração. Outro exemplo, também ontem nós tem um slide aí versando sobre isso, também a questão do contrato de locação, né? Lá da Lei 8.245 de 91, essa lei de locações 8.245, ela traz aí a administração pública vai assinar contratos de locações com particulares. E não há aí uma hierarquia, não é na verdade, não há uma elevação da administração pública em relação ao contratado. Então, a relação é horizontal. Então, ato administrativo é um ato unilateral, né? Unilateral, aonde a administração pública agirá como ato de império, né? E a relação é verticalizada, enquanto que no ato da administração, a relação ela é horizontalizada, ou seja, no mesmo nível, né? E não existe aí uma paridade, então não existe essa superioridade, mas essa superioridade tem uma razão de existir, que é exatamente o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado, muito mais quando a administração pública agirá com ato de império, em que ela vai contratar com um terceiro com a finalidade de prestar um serviço de forma indireta, conforme prevê o artigo 175 da Constituição Federal, mas vai fazê-lo exatamente para que esse concessionário, esse permissionário, ou esse autorizado, nos termos da Lei 8.987 de 95, preste serviço para a sociedade, não para a administração, como acontece no ato de gestão,
né? Então, veja que o direito, na verdade, é o conjunto de regras que impõe deveres, limita os direitos da sociedade. Então, é um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade. E o princípio da supremacia, como eu já falei, é um princípio que deve ser sempre observado em todos os atos, uns mais, outros menos, mas o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado. Então, o princípio que norteia a administração pública é o princípio, né, o princípio que vem lá de Leviatã, de Thomas Hobbes, que deverá, então, o interesse público sempre prevalecer sobre o interesse privado. Esse é o interesse público. E a administração pública, para entendermos o papel da administração pública, né, qual é a razão desses atos administrativos, desta posição verticalizada, onde a administração pública realizará atos de império exatamente para satisfazer as necessidades da sociedade, ela vai se dividir em dois tipos de administrações públicas. A administração pública objetiva e a administração pública subjetiva. A administração pública objetiva é quando ela tem que cumprir aquelas 4 atribuições genéricas que nós estamos vendo aí em todas as aulas, né? É a questão do exercício do poder de polícia, a questão da fomentação das políticas públicas, da intervenção no domínio econômico e na prestação de serviços públicos de forma direta ou de forma indireta. E na forma indireta, aí tem que passar pela análise da licitação, né, e também do contrato administrativo, lá do artigo 54 da Lei 8666 de 93. Então, veja que a prestação de serviço público é prevista no artigo 175 da Constituição Federal. A outra divisão que nós analisamos quanto à administração pública, e isso está previsto no direito positivo, no ius positivismo, tanto no artigo 37, caput da Constituição Federal, quanto no artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, exatamente a administração dividida em duas: a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta, na verdade, elas compõem a administração pública subjetiva. O que é a administração pública subjetiva? Quem compõe a administração pública subjetiva? Primeiro, as entidades, os órgãos e os agentes públicos, né, que são exatamente aqueles que compõem também a administração pública direta e também a administração pública indireta. Então, as entidades públicas que têm personalidade jurídica, ou seja, elas andam pelas próprias pernas, né, são as que compõem a administração pública indireta. A administração pública indireta ela é composta por entidades públicas de natureza pública e também por entidades públicas de natureza privada, né? Quais são as entidades públicas de natureza pública? São aquelas que trabalham em benefício da própria administração pública, quando prestando aí serviços públicos, por exemplo, para a sociedade, como é o caso onde nós estudamos o INSS, né? O INSS que tem aí a função da Seguridade Social, conforme prevê o artigo 193 da Constituição Federal. Lá nas suas 3 espécies de Seguridade Social, a saúde, a previdência e a assistência social, né? Basta ver os artigos 196, 201 e 203 da Constituição Federal e veremos aí a composição da Seguridade Social, que é administrada pelo INSS, que é uma autarquia, uma entidade pública de natureza pública, assim como são as fundações públicas, né? Do outro lado, nós temos as entidades públicas de natureza privada, que são aquelas que são criadas para atuar no mercado, ou seja, são aquelas criadas para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada, ou seja, como eu disse ontem, brincar de empresário, né? Naqueles casos lá do artigo 173, caput da Constituição Federal, quando for imperativo da segurança nacional ou quando for de interesse público relevante, nesses 2 casos, uma vez que determinados por alguma lei, o Estado, então, poderá exercer atividade econômica organizada nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, e então ele poderá aí agir como um empresário, né? Então, o Estado poderá ser empresário, e tudo isso exatamente para não violar o princípio da livre concorrência,
é previsto no artigo 170, inciso 4º da Constituição.